tudo bem? Estou de volta para dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de Jeremias. Hoje vamos ler o 34, 35 e 36. Mas antes nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te pedir que o Senhor nos perdoe. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Te agradecer por tudo e pedir ao Senhor que fique conosco, Senhor. Nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria, Pai, para que possamos ler e entender as Sagradas Escrituras. Senhor, fale conosco, Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações, Pai. Ensina, Pai, nos a ser manso, como o Senhor Jesus. Nos ensina a andar na luz e não nas trevas, Pai. Não permita, Senhor, que soltemos das Tuas mãos, Pai. Cuide de nós, Senhor. Precisamos da Sua misericórdia, Senhor. Precisamos que o Senhor fique conosco o tempo todo, porque precisamos da ajuda, da Sua ajuda abençoada, Pai, que só o Senhor pode nos dar e mais ninguém. Cuide, Pai, de nós, cuide da nossa saúde, Senhor. Ajude-nos, Pai, ajude-nos a ficar firme, forte para enfrentar essa vida aqui na terra, Pai. Ajude-nos, Senhor. Dê-nos força para continuar, Senhor, com a leitura da Tua palavra, Pai. E peço ao Senhor que dê um alívio, Pai, para todos os enfermos que estão sofrendo com muitas dores. Alivia, Pai, o sofrimento de cada um, Senhor, segundo a Tua vontade, não a nossa, Pai. Também peço a Ti que olhe, Senhor, e proteja todos os missionários que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho. Cuide deles, Senhor. Dê força, dê ânimo, coragem, para que eles sigam em frente corajosamente, Senhor. Não deixe que falte, Senhor, o alimento a eles. E peço a Ti também, Senhor, que proteja e que abençoe a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, a gente vai ler, vai dar continuidade em Jeremias. Eu já falei no capítulo 34, 35 e 36. Não nos esqueçamos que o foco da leitura da Bíblia é o Senhor Jesus. E vai chegar nos evangelhos, a gente vai falar sobre. Mas até lá, tudo que nós estamos lendo aqui na Antiga Aliança, fala do Senhor Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Se você prestar atenção, tem muita coisa que sempre que a gente lê, já lembra de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Ele é tudo para nós. Ele é a porta que nós vamos entrar e Ele é o nosso protetor, o nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso tudo. Então, nós temos que segui-lo corajosamente, com fé, com oração. Vamos seguir. A vida aqui na Terra é difícil, é terrível por causa do pecado, né? Do Adão, que entrou a doença, entrou a maldade, entrou tudo que não presta, entrou pela desobediência de Adão e Eva. Mas agora estamos aqui e o Senhor Jesus veio para nos salvar. Então nós seguimos Ele e para ser salvos, né? E entrar na vida eterna juntinho com Ele. Tá bom, gente? Os vídeos estão gravados aí de Gênesis até Jeremias. Só voltar e procurar, que tá bem facinho. Vocês podem ver, ouvir quantas vezes vocês quiserem para aprender bastante, né? Porque a leitura ela se renova
palavra de Deus se renova a cada leitura. A gente acaba de ler, quando você vai ler novamente, tem coisas que você não observou, não viu. É incrível. Então vamos lá, gente. Aqui é a mensagem para o rei Zedequias. O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Vocês podem ver, gente, que em toda passagem da Bíblia, sempre alguma passagem fala do fogo, né? Que vai tacar fogo na cidade, que caiu fogo e enxofre. Isso aí nos leva lá para o fim do tempo, assim que o Senhor Jesus vier, né? Fim do tempo, dos tempos, o mundo vai ser destruído com fogo. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá para a Babilônia. Rei Zedequias, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados, que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo: o nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então eu contei tudo isso ao rei Zedequias, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade. Esse exército também estava atacando Laques e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá que ainda resistiam. Vou virar a página, gente. O Senhor Deus falou de novo comigo, depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém, para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa da sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-lo. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar e os obrigaram a se tornar escravo de novo. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer ao povo: quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que de 7 em 7 anos deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivesse sido escravo deles durante 6 anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção, nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram o que
e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo, construído em honra do meu nome. Mas depois vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso, eu, o Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios. E não deram liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês, liberdade de morrer na guerra e de morrer de doença e fome. Farei com que sejam um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi, cortado ao meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso eu os entreguei aos seus inimigos que os querem matar, e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei o rei Zedequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos. Aos inimigos que os querem matar. Eu os entreguei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos e eles voltarão. Eles atacarão e tomarão a cidade e a destruirão com fogo. Farei com que a cidade de Judá vire um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. Agora terminamos o 34. Vamos para 35, que Jeremias e os recabitas. Deixa eu só tomar água. Então, 35. Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais. Dos oficiais e em cima, perto da sala dos oficiais e em cima da de Maacéias, filhos de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam. Na Bíblia, muitas vezes fala do vinho, que vinho é a unção, né, de Deus.
não propriamente a bebida mesmo, né? Mas eles responderam: não bebemos vinho, pois os nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam nem comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morarmos em. Não construímos casa para morar. Moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir. Para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, o Senhor, pergunto por que vocês não querem me ouvir, nem obedecer às minhas ordens. Os descendentes de Jonadab têm obedecido à sua ordem de não beber vinho. E até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês, e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar, nem ouvir, nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não me têm obedecido. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel,
prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para servir. E terminamos o 34, vamos ao 36. Terminamos o 35, vamos ao 36. Aqui o Baruque leu o rolo no templo. No quarto ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de todas as destruições que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito. E ele escreveu no rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso, muito irado com este povo. Eles iam para o templo, faziam jejum, tudo, mas era assim um costume, né? Fazer, né? Fazia, mas não sabia nem o que estava fazendo. Era por costume, tinha que fazer e achando que se fizesse estariam salvos, né? Mas adorando outros deuses, fazendo tudo que Deus não queria, né? Então, o Senhor está furioso e muito irado com esse povo. Então Baruque leu, deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi. Pode ser que eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então Baruque leu no pátio do templo as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala que ficava na entrada do portão novo do templo dava para o pátio de cima. Aqui o rolo é lido, né? Lido diante das autoridades, né? Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro,
Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Samaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filhos de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido. Contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados um para os outros e disseram a Baruque: temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavras por palavras, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder. Não deixem ninguém saber onde vocês estão. O rei queima o rolo, né? Ele levou para ler, o rei queimou. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida, foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Jeoaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava ao fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jerameel, junto com Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filhos de Abdiel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos havia escolhido. Aí vem o outro rolo, né? Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Jeoaquim, você queimou o rolo, perguntando por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e matará a gente e os seus animais. Por isso eu, o Senhor, digo a você, rei Jeoaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e à geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos.
Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso, farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Mas é assim até os dias de hoje, né? O Senhor Jesus falou para a gente pregar o Evangelho, falar dele para todas as pessoas que queiram ouvir, né? Mas muita gente não quer ouvir. Prefere ficar no mundo do que ouvir a palavra de Deus. Acha que não é verdade, que não vai acontecer. Aí só vai acreditar quando acontecer mesmo, né? Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque e ele escreveu tudo que eu ditei. Escreveu tudo que estava no rolo que o rei Jeoaquim havia queimado. E ainda ditei muitas outras coisas parecidas. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por estar nos dando força, Senhor, para continuar com a leitura, Pai. Muito obrigado, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.